misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do Cristo Jesus, nosso Mestre por excelência. Vamos à leitura do trecho do capítulo do livro Pão Nosso, intitulado Seguir a Verdade, de número 146, que fundamentará nossas reflexões da noite de hoje. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, diz Emmanuel: porque a verdade participa igualmente da condição relativa, inúmeros pensadores enveredam pelo negativismo absoluto, convertendo o materialismo em zona de extrema perturbação intelectual. Como interpretar a verdade se ela parece tão esquiva aos métodos de apreciação comum, alardeando superioridade? O cientista oficioso assevera que o real não vai além das formas organizadas. A maneira do fanático que só admite revelação divina no círculo dos dogmas que abraça. Paulo, no entanto, oferece indicação proveitosa aos que desejam penetrar o domínio do mais alto conhecimento. É necessário seguir a verdade em caridade, sem o propósito de encarcerá-la na gaiola da definição limitada. Convertamos em amor os ensinamentos nobres recebidos. Verdade somada com caridade apresenta o progresso espiritual por resultante do esforço. Sem que atendamos a semelhante imperativo, seremos surpreendidos por vigorosos obstáculos no caminho da sublimação. Necessitamos crescer em tudo o que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade, com o Cristo, mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós em amor aos semelhantes. A compreensão pede realidade, tanto quanto a realidade pede compreensão. Sejamos, pois, verdadeiros, mas sejamos bons. Santo Agostinho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, corrijo, em O Livro dos Espíritos, respondendo a uma questão proposta por Kardec, diz que o método mais eficaz de combatermos as más inclinações, de vencermos a nós mesmos, é o autoconhecimento. Recupera ele, assim, uma frase atribuída a Sócrates de Atenas, grande filósofo da antiguidade grega. Não por menos, a lembrança é oportuna no momento em que nos encontramos a refletir sobre a verdade, porque precisamos considerar que para ir ao encontro da verdade, nós vamos com o que nós somos. Nós vamos com o que nós temos. Nós vamos conosco, com as nossas potencialidades e com as nossas limitações. Se fôssemos a cata de minérios, iríamos a algum local reconhecido, visto com possibilidades de oferecer pedras preciosas àqueles que as buscam,
iríamos com os nossos braços, com as nossas mãos, com picaretas, com os instrumentos mais variados para fazermos essa busca. E muito provavelmente estariam com maiores chances de ser mais bem-sucedidos nessa busca os que estivessem mais bem instrumentalizados, tanto pelas ferramentas materiais, quanto pelo conhecimento de onde buscar, como fazer a busca. Ir ao encontro da verdade significa entender que nós vamos a ela, vamos ao encontro dela, com o que nós temos. E nós, meus irmãos, segundo o que os espíritos superiores nos esclarecem, nascemos na simplicidade e na ignorância. Todos nós, todos, invariavelmente. E caminhamos para a angelitude. Nós somos de tal forma necessitados de referenciais que os espíritos superiores vão dizer-nos que o nosso estado evolutivo, aqui neste mundo, pede que tenhamos o contato com o alto para compreender o que é o baixo. Que tenhamos contato com o baixo para que entendamos o que é o alto. Que tenhamos contato com o escuro para entendermos o que é a claridade. Que tenhamos contato com a claridade para entendermos o que é o escuro. Nós precisamos de referenciais. Nós precisamos sair dos achismos. Precisamos vasculhar a nós mesmos e o mundo ao nosso redor, a fim de pisarmos em terreno firme para formarmos as nossas opiniões a respeito da vida. Kardec, em um livro O que é o Espiritismo, diz-nos que uma síntese possível para a doutrina espírita é a ciência que estuda a origem e o destino dos espíritos. Nós, espíritos que ora vestimos corpos, ora estamos fora deles, corpos de carne, mas sempre espíritos. Então, se nós entendemos que precisamos de referenciais para poder formarmos a nossa leitura do que é o mundo, temos um outro desafio. Quais os referenciais? Jesus disse-nos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz-nos: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Sabemos que bem-aventurança está associado à aventurança, à aventura, a algo que vemos em os filmes catalogados, categorizados como de aventura, em que um personagem sai de um ponto A e ele tem por objetivo chegar a um ponto B. Mas essa passagem, ela não é suave, ela não é tranquila, ela não é fácil, ela é cheia de dificuldades, cheia de desafios, de riscos, em que a sua própria vida, a do personagem que tem que fazer essa travessia, estará em risco. Essa é a aventura, mas Jesus não fala apenas da aventura, ele fala da bem-aventurança, da boa aventura, da aventura bem vivida. Nós vamos pouco a pouco compreendendo que a verdade é algo a ser acessado em vivências. Não se adquire a verdade apenas ao contato com livros. Não se adquire a verdade preso numa torre, observando o mundo lá de cima e dedicado a leituras as mais variadas, poder ali formar uma visão clara do que é a realidade sem ter que pisar nela, lá embaixo, sem ter que sair da torre. Para que possamos melhor aquilatar a dimensão
dessa caminhada que é a nossa, em busca da verdade, ao encontro da verdade, que está sintetizada em o Cristo Jesus, valemo-nos de um texto de Emmanuel que abre o livro Libertação, que é de autoria de André Luiz. Emmanuel faz a introdução, e que é, com as palavras do nobre mentor, a narrativa de uma lenda egípcia do peixinho vermelho. No centro de formoso jardim havia grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado, através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes, a se refestelarem, nédios e satisfeitos, em complicadas locas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam plenamente despreocupados, entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam, displicentes, todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho, que nadasse e sofresse. Por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço. Arrolou todos os buracos nele existentes e sabia, com precisão, onde se reuniria maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquirições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo. Abre aspas. Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Fecha aspas. Optou pela mudança. Apesar de macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas, com grande sofrimento a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista pelo rego d'água. Encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol, que o defrontavam, e seguiu, embriagado de esperança. Em breve alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil o roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com o pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração.
Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro e, não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo-o às correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora sorridente e calmo no palácio de coral que elegera com centenas de amigos para a residência ditosa, quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, uma vez que quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou, fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no palácio de coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio. Do rio, dirigiu-se aos regatos. E dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara à casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali dera pela ausência dele. Ridiculizado, procurou então o rei de guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres e, por fim, o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos
cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano. E ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos, prósperos e tranquilos. Finalmente, os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário à aventurosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: não vês que aqui não cabe nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual à nossa. Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no palácio do coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço, onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos, esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer, atolada na lama. Tudo que nós temos aqui enquanto estamos encarnados perecerá. Tudo será entregue ao lodo, à lama. Do pó viestes, ao pó retornarás. Isso é válido para o corpo físico. O que nós somos, espírito, nós seguiremos com o que tivermos feito em favor do nosso crescimento como seres inteligentes e como seres dotados de moralidade. Jesus nasceu numa estrebaria, não foi por acaso. E morreu na cruz, também não foi por acaso. Ele, como governador do orbe, como sabemos hoje, por meio da terceira revelação, poderia ter escolhido qualquer canto para poder ser o seu berço. E poderia ter escolhido qualquer forma de desencarne para ser o seu naquela existência. Como dissemos, a estrebaria e a cruz não foram os seus pontos de chegada e de saída por acaso. Se ele, que é o mestre, se ele, que é o ser mais perfeito que esse planeta já conheceu, teve a aventura que teve, como nós, que estamos a aprender dele, nós que não amamos como ele, nós que merecemos o adjetivo de maus, como ele assim disse: vós que sois maus, palavras dele, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, o que dirá o vosso Pai nos céus? Porque se ele, que é o mestre, rejeitou o adjetivo de bom, vamos nós acolher para nós esse adjetivo? Se ele foi incansável no trabalhar e no servir, dizendo: meu Pai trabalha até hoje e eu também, o que nos sobra, meus irmãos? Se não fazer como Paulo de Tarso, levantar os joelhos desconjuntados e seguir, sempre, incansáveis. A verdade, antes de ser buscada com o intelecto, ela tem que ser vivida. Se nós queremos verdadeiramente buscar a verdade, se nós amamos verdadeiramente a verdade de nosso coração, de nosso ser, nós iremos ao Cristo, como ele disse: aquele que ama a verdade ouve minha voz, vem a mim.
E ele vai dizer também: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Porque não é aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas aquele que, pelos seus atos, pelas suas obras, pela sua vida, dá testemunho do Mestre, do amor que ele exemplificou. Louvado seja Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus pelos nossos lábios, pelas nossas mãos, que não cansam de trabalhar em nós o conhecimento da verdade.